um tema sobre o novo nascimento. Uma história, uma narrativa, um relato bastante conhecido, pregado, lido. Nós vamos rememorizar esta noite esse relato do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer-te sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e fazermos mais uma oração ao Senhor nesta noite, depois de um momento de oração que já tivemos, de louvores ao Senhor. Vamos mais uma vez nos curvarmos diante de Deus e falarmos com Ele. Senhor Deus, Pai amado, graças te dou, meu Deus, por esta noite que o Senhor nos proporciona de reunirmos aqui, ó Pai, para bendizermos o Teu nome, para Te cultuarmos, louvando, Te adorando, ministrando ao Senhor, meu Pai, toda adoração, pois o Senhor é digno de glória, de honra, de exaltação. Não a nós, meu Pai, pois somos pequenos, falhos, pecadores, insignificantes diante da Tua glória, mas ao Teu nome, ó Pai, nós damos glória nesta noite, nós rendemos gratidão a Ti, pois o Senhor tem nos trazido para junto de Ti, tem nos colocado diante de Ti, diante da Tua palavra, e é diante desta palavra, ó Pai, que nós nos dobramos nesta noite, te pedimos a Tua misericórdia, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor venha nos confrontar nossos pecados, confrontar, meu Pai, os nossos erros, nossas falhas, para que venhamos, ó Pai, servir ao Senhor com alegria e conforme a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, desde já te agradeço, no nome do Teu Filho. Amém. Evangelho de João, nesta noite eu li o capítulo 3, e este Evangelho, ele vai trazer diversos relatos a respeito de Jesus. Com certeza os irmãos já leram os Evangelhos, principalmente os Evangelhos que nos atraem bastante, por causa da vida de Jesus, o relato do que Jesus fez, de como Ele veio, de como Ele nasceu, de como foi o seu ministério, de como Ele morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. Os Evangelhos nos despertam para lermos, para amarmos, né, esses trechos bíblicos que nos aproximam mais de Jesus, que nos fazem conhecer mais a respeito de quem é o Cristo, qual a sua missão, o que Ele veio fazer aqui. E o Evangelho de João, especificamente, ele vai abordar a divindade de Jesus. Ele não vai falar apenas de Jesus como um homem sofredor, não vai falar apenas de Jesus que nasceu de uma virgem, mas ele vai trazer ênfase na divindade de Jesus, para que os leitores, ao se depararem com esse texto de João, entendam que Jesus é Deus.
Entendam que Jesus não foi apenas, como muitos pensam, um líder religioso, um revolucionário, um homem que se destacou no meio da sociedade com um intelecto maior do que os demais, um homem extremamente temente a Deus, exemplar, como muitas pessoas pensam em diversas religiões. Quando perguntamos a diversas pessoas, não cristãs e até mesmo cristãs, elas vão trazer diversos conceitos a respeito de quem é Jesus. E elas vão dizer: Jesus foi um grande homem. Jesus é um homem que traz um exemplo a ser seguido. Jesus foi um homem diferenciado, que trouxe mensagem de amor, mensagem de salvação, mensagem de vida eterna. Um homem que influenciou muitas pessoas. Um homem que fez história em sua época. E a gente vê pessoas de outras religiões, espíritas, pessoas até mesmo do candomblé, pessoas até mesmo de religiões asiáticas, admirando a pessoa de Jesus. E colocam Jesus em destaque diante de tantas outras pessoas, de tantos outros líderes que já surgiram na face da terra. Mas quando lemos o livro de João, o Evangelho segundo João, logo no primeiro capítulo, nós vamos perceber a ênfase que se dá de que Jesus, Ele é o próprio Deus, de que Jesus é o Verbo encarnado, de que Jesus existia desde o princípio, de que Jesus é o próprio Deus que se encarnou, que se tornou em forma de homem para trazer salvação aos pecadores. E quando eu leio o Evangelho de João, meu coração se alegra por ver o tamanho do amor de Deus. Um amor que se compadeceu por nós, que estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, que estávamos por natureza condenados. Não haveria nenhuma saída, não haveria escapatória para nós. Mas Jesus se encarnou, se tornou em forma de servo, e João vai dar esse destaque, vai dar essa ênfase na divindade de Cristo Jesus. O destaque de Jesus, a vida de Jesus, a pessoa de Jesus e a sua mensagem, ela não passou desapercebida na história. Ela trouxe mudanças radicais na vida das pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, nunca mais elas foram as mesmas. Elas tiveram uma mudança consistente, radical, completa em suas vidas. As pessoas o admiravam, multidões e mais multidões de outras regiões iam até Jesus para conhecê-lo. Tem a história de um pequeno homem que subiu em uma árvore para ver Jesus passando tão somente. Quem era esse homem? Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore. Mas o irmão está atento, estamos na leitura de Nicodemos. É isso aí. E muitas pessoas buscavam um contato com Jesus. Quem era enfermo sabiam que se chegassem próximo de Jesus, seriam curados. Porque os relatos de cura nos evangelhos são tantos que se espalhavam por toda Samaria, Judeia, Jerusalém e até os confins da terra a respeito de Jesus. E os doentes iam até Jesus para serem curados, e eram curados de suas enfermidades. Há relatos nos evangelhos não apenas de cura, mas também de ressurreição, de pessoas que estavam mortas, e quando Jesus chegou ali naquele funeral, eles foram ressuscitados. Exemplo, Lázaro, o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou também Tábita, ou Talita, filha de Jairo. Então, onde Jesus chegava, Jesus mudava a história das pessoas, mudava o ambiente, trazia vida
para onde ele chegava. O relato de hoje, meus irmãos, é o relato justamente de um homem que visita Jesus, que vai ter com Jesus de noite. Ele era um homem importante na sociedade, ele era um dos líderes religiosos, ele era um dos fariseus. Os fariseus eram homens que guardavam as leis do Senhor. Eram homens extremamente religiosos, que eram conservadores quanto à lei. Como se não bastassem os 10 mandamentos, eles eram tão zelosos, que criaram centenas de outras leis para preservar os 10 mandamentos. Eles criaram diversas regras ali em Jerusalém, na Judéia, no meio do povo de Israel, para que o povo seguisse à risca, para que o povo não se desviasse das leis de Moisés. E esse conservadorismo, esse zelo era tão extremo que eles acabavam pecando, porque chegavam até o legalismo, chegavam ao ponto de estabelecer regras, estabelecer leis que o Senhor não havia estabelecido. Eles colocavam regras de santidade, de pureza, de como viver ali em sociedade, que nem mesmo eles conseguiam cumprir, porque eram tantas leis, tantas regras, tantas coisas que eles mesmos tropeçavam em tantas regras e leis que eles criavam, formando assim um legalismo extremo. A gente olha para esse cenário e vemos e constatamos também que nos dias atuais, muitas igrejas também são assim, que ditam regras, ditam como você deve se portar, o que é que você deve fazer, o que não deve fazer, e se preocupam de sobremodo com as regras e esquecem o verdadeiro evangelho que transforma, que salva, que liberta. Nicodemos, ele fazia parte desses homens legalistas, mas ele foi tocado por Jesus e despertado nele o interesse de conhecer mais a respeito de Jesus, a respeito da salvação. E ele vai de noite ter com Jesus e ele faz uma interrogação ao Senhor. Este de noite, versículo 2, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele estava aqui reconhecendo que Jesus era da parte de Deus, porque o que Jesus fazia, nenhum outro homem conseguia fazer, e ele entendia que o que Jesus fazia era da parte de Deus. E aí que Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E essa mensagem é a mensagem desta noite. O novo nascimento. É necessário nascer de novo. É necessário ser regenerado. É necessário passar por um novo nascimento para ver o reino de Deus. Não existe outro método. Não existe outra fórmula para você chegar ao reino de Deus. Você pode ser bonzinho como for, respeitar as leis como Nicodemos fazia, ser um bom cidadão, em destaque na sociedade com um bom comportamento, ser uma pessoa responsável no seu trabalho, ser um aluno exemplar, ser um filho exemplar, cumprir com as suas tarefas e obrigações diárias. Você pode não cometer nenhum crime diante da sociedade, contudo, ainda assim, é necessário o quê? Nascer de novo. Não tem como você obter o reino de Deus apenas com o discurso de que é bonzinho, apenas com o discurso de que nunca roubei, nunca matei ninguém, nunca me prostituí,
nunca usei drogas, nunca espanquei ninguém, nunca bati na minha esposa, nunca defraudei alguém. Não adianta nós termos esse discurso diante da santidade de Deus, porque o fato é que todos pecaram. Todos nós somos pecadores, destituídos fomos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, como pecadores, irmãos, não há como escaparmos da ira de Deus. Como pecadores, não há como fugirmos da condenação. Como pecadores que afrontamos todos os dias a santidade de Deus, não há saída para nós. Não importa o quão bom eu seja, não importa o quão boas obras eu faça, não importa se eu dou esmolas aos mais necessitados, isto não vai me garantir a salvação. Porque a salvação ela não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus. É pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí Nicodemos, ele recebe esta palavra impactante para ele, onde ele achava que por cumprir a lei, por dar esmolas, por seguir à risca todos os mandamentos de Moisés, ou tentar, seria o suficiente para obter a vida eterna. Mas Jesus chega para ele e diz: é necessário nascer de novo. Eu pergunto para os irmãos: o que é o novo nascimento? O que é esse nascer de novo? O que vocês entendem por nascer de novo ou serem regenerados? Qual é o entendimento que a igreja do Senhor tem sobre esse assunto? Faça essa pergunta a você mesmo: mas o que é nascer de novo? O que é ser regenerado? Passar por um novo nascimento? O que seria isso? É vir à igreja? É confessar que sou um crente? É ler as Escrituras, cantar louvores como cantamos hoje à noite? Batermos o nosso ponto em uma igreja cristã e irmos para casa e saudarmos os outros com a graça e a paz, ou em outras igrejas a paz do Senhor, ou a paz de Deus, ou se identificarmos como cristãos, como protestantes, se identificarmos como crentes da igreja bíblica de Quixeré. É isso? Nascer de novo? Em uma definição simples, meus irmãos, nascer de novo podemos definir como um ato criativo de Deus. É algo que não parte de nós, é algo que não depende de nós, mas é algo da parte de Deus, transmitindo vida a pecadores que estavam espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. O nascimento físico, que vocês todos que estão aqui passaram, foram bebês, como aquela criança que está lá atrás com o pai, filho de José. Todos nós já fomos do tamanho do filho de José. Ícaro é o nome dele. Todos nós já fomos do tamanho do Ícaro. Mas antes de sermos do tamanho do Ícaro, fomos pequenos embriões. Fomos do tamanho de uma sementinha, onde Deus gerou, nos deu vida no ventre da nossa mãe. Deus nos formou os nossos ossos, formou os nossos órgãos, o nosso cérebro, o nosso coração passou a bater. Muitas mães hoje vão para o hospital fazer ultrassom e se emocionam quando escutam o coraçãozinho da criança rapidamente batendo, e as mães choram emocionadas, e os pais também. Porque ali tem uma vida que foi gerada, uma vida que foi formada, uma forma milagrosa que não há como explicar como se forma uma criança, e Deus forma, e Deus nos formou.
E assim como passamos por essa formação, por esse nascimento físico, a regeneração, o novo nascimento é espiritual e é pelo Espírito de Deus. Pois o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Como está em João capítulo 3, versículo 6, Jesus falando ainda a Nicodemos: Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é diferente. O que nasce do Espírito é Espírito. É algo que é espiritual, é algo sobrenatural, é algo que a mente humana não consegue compreender. Ao longo da história da igreja, irmãos, esse conceito e esse entendimento de novo nascimento foi muito mal interpretado por muitos cristãos no decorrer da história. No século XIX, por exemplo, a Igreja Católica ou a Igreja Anglicana, Luterana, eles deram muito ênfase ao novo nascimento através do batismo. Batismo das águas, batismo por aspersão, no caso das crianças. Eles deram ênfase de que quando passavam pelo batismo é que era, de fato, uma nova criatura. Vocês não se assustem, mas ainda hoje, nos dias de hoje, existem cristãos que acham que só vão nascer de novo quando passarem pelo batismo. Eu conheço pessoas idosas que estão dentro da igreja e dizem: não vou me batizar porque eu sou cheio de pecado. Quando eu me batizar, eu vou passar então pelo novo nascimento e não vou pecar mais. Triste engano. Mal sabe ele que nós somos pecadores até na hora da nossa morte. E existem cristãos, irmãos, que quando pecam, um pecado assombroso, querem se batizar de novo, porque acham que não nasceram de novo. Existem igrejas, até em Limoeiro tem uma igreja que tem pessoas que já se batizaram ali dezenas de vezes, porque todas as vezes que pecam absurdamente e reconhecem que pecou, quer se batizar de novo, entendendo elas que quando se batizam estão passando por um novo nascimento. E eu pergunto: novo nascimento é isso, irmãos? Passar pelo batismo? De modo nenhum. Já outra classe de cristãos no decorrer da história da igreja, e esse principalmente no século XX, entenderam que novo nascimento é fruto de uma decisão, onde o camarada pecador, cheio de mazelas, cheio de nós pelas costas, cheio de pecados ocultos, ele de repente diz: a partir de hoje eu não peco mais. A partir de hoje eu vou ser um crente. A partir de hoje eu vou fazer parte do rol de membros da igreja bíblica de Quixeré. A partir de hoje eu não vou mais para o bar, não vou mais me prostituir, não vou mais me drogar. A partir de hoje eu vou ser um crente. E muitas pessoas entendem que o novo nascimento é o fruto de uma decisão. Cristãos, até mesmo algumas igrejas co-irmãs, pregam que o novo nascimento é quando você decide, ou se decide para Jesus. Que a partir de agora eu vou ser uma nova criatura. Que a partir de agora eu não sou mais quem eu era, mas vou ter um novo comportamento. Eu vou andar na linha, eu vou obedecer o pastor, eu vou seguir conforme as leis. E existe esse pensamento que foi muito disseminado aqui no Brasil no século XX, de igrejas pentecostais, neopentecostais, onde pregam que para você ser salvo, você tem que decidir isso. Que depende de você, de que você tem que dar um passo para Jesus, de que você tem que decidir mudar de vida e nascer de novo. Mas pelas Escrituras nós entendemos que o novo nascimento não é pelo batismo e também não é por decisão. O nascimento é uma obra exclusiva da parte de Deus. É um chamado salvífico que Deus faz ao homem. Um chamado irrecusável. Um chamado que quebra barreiras do nosso coração.
coração empedrecido, coração duro, um coração inclinado ao pecado, um coração que não deseja buscar a Deus, um coração que prefere pecar do que obedecer, um coração que se satisfaz no pecado, que se alegra com as más práticas pecaminosas. Esse é o nosso coração, essa é a nossa natureza. De que modo poderíamos ser salvos se o nosso coração só inclina para as coisas da carne? De que modo buscaríamos a Deus se nós só queremos o que é ruim, se só queremos pecar, se só queremos fazer o que desagrada a Deus? Porque esta é a nossa natureza. Não pense que você é bonzinho, você é mau. Não pense que você merece o céu, nós merecemos o inferno. Vixe, Josafá, por quê? Porque é da nossa natureza. Nós nascemos inclinados, nós nascemos assim. Nós herdamos uma natureza pecaminosa de Adão. Nós somos um pé de pecado. Quando pensamos que estamos fazendo bem, nós já temos feito mal. Quando pensamos em fazer o bem, o mal já praticamos. Quando pensamos que estamos em pé, estamos tropeçando e caindo. É assim a nossa natureza. Se não for da parte de Deus, o novo nascimento, se não for depender da graça de Deus, do chamado de Deus, da regeneração pelo Espírito, da parte de Deus, todos nós estamos condenados. Mas por que nós precisamos nascer de novo? Porque estamos mortos. Estávamos mortos, nós que estamos aqui pelo menos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como está lá em Efésios capítulo 2. E o novo nascimento é indispensável para a salvação. Deus, meus irmãos, Ele não nos escolheu por cara. Ele não nos escolheu porque fomos obedientes aos nossos pais, porque nos comportamos direitinho. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos trouxe vida quando estávamos mortos. Ele nos amou primeiro, como tem uma frase aqui atrás dessa janela. Ele nos amou primeiro. Não foi nós que buscamos a Ele, não fomos nós que tivemos um despertar de amor de repente por Deus, não. Foi Ele que nos amou primeiro, nos chamou, nos regenerou, nos transformou, e é por isso que você está aqui nesta noite. Quem diria, você em Quixeré, no fim do mundo, nos confins da terra, Deus olhou para você e lhe escolheu. Quem diria que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer numa cruz? Jesus que nasceu lá em Israel, um judeu, para salvar quem mora em Quixeré. Quem diria isso? Nós que estamos aqui, que não merecemos esta graça, que não merecemos este amor, Deus nos deu nova vida, e por isso nascemos de novo. Nicodemos, ele tinha consciência de que servia a lei, de que era uma figura em destaque na sociedade, de que era um religioso aclamado pelos demais, mas ele sentiu a necessidade de entender o plano da salvação. Jesus insistiu com ele, a Nicodemos, que se ao menos que Nicodemos não nascesse de novo, que não nascesse do alto, como é uma forma literária e um entendimento grego também sobre essa expressão, ele não veria e nem entraria no reino de Deus. Ou seja, se você não nasceu de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nasceu da água e do Espírito, da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Mas como é isso, Josafá? Como é nascer da água e do Espírito? Nós que estamos aqui, todos nós recebemos o chamado de Deus. Uma voz que quebrou os ferrolhos do nosso coração, como foi cantado no primeiro cântico, que a voz do Senhor quebra os ferrolhos,
né, que não há ferrolhos, não há portas que se fechem diante da tua voz. Esse chamado nos alcançou. Esse chamado me alcançou quando eu não merecia estar aqui. E isso, irmãos, nos faz regozijarmos em Deus. Isso nos faz nos alegrarmos por esta salvação. Isso nos faz entendermos de que a salvação não depende de nós. Não é por nossos esforços, não é pelas minhas obras, mas é algo que partiu de Deus e nos alcançou, nos transformou e nos convenceu do nosso pecado, nos convenceu da justiça de Deus, do juízo de Deus. E é por isso que todo domingo a gente vem para cá. E é por isso que nas quartas-feiras vocês vêm orar. E é por isso que vocês professam o nome de Cristo. E é por isso que vocês cantam louvores, como foi cantado aqui nesta noite, o escudo, manancial, em espírito e em verdade. Qual foi o outro louvor que vocês cantaram? Quem lembra? Espírito Santo. Qual foi o outro louvor? Meu mestre. É por isso que cantamos a Deus. Porque Deus nos transformou. A nossa boca, o nosso entendimento, o nosso intelecto, o nosso coração hoje é voltado para as coisas de Deus. É voltado para o reino de Deus. Antes tínhamos toda a nossa inclinação para o mundo. Nós estávamos no curso deste mundo, estávamos segundo a vontade da carne. Mas hoje nós viemos aqui, temos comunhão uns com os outros e buscamos a face de Deus. Vejam aí o que é que diz Efésios, capítulo 2, para vocês verem como era triste o nosso estado antes de nascer de novo. Capítulo 2, versículo 1. Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, capítulo 1, ele vai trazer todas as promessas de Deus, as ricas bênçãos em Cristo Jesus. E aí no capítulo 2 ele vai destacar quem eles eram. E ele vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ele está claramente dizendo aos irmãos de Éfeso que eles estavam mortos, que eles estavam completamente como defuntos em seus delitos e pecados, e que outrora eles andavam segundo o curso deste mundo. O sentido aqui de curso do mundo é o mesmo sentido de um curso de um rio, que desce de ladeira abaixo, que vai desaguando lá no mar, que vai descendo, e vai com a sua correnteza só descambando. Nós estávamos nessa situação no curso do mundo. Nós não tínhamos forças para nadar contra a correnteza do mundo. Por quê? Porque estávamos mortos. E um morto não tem condições nenhuma de nadar, ao contrário. Nós estávamos segundo a vontade da carne, segundo a vontade do diabo, segundo a vontade das nossas próprias consciências. Mas Ele nos deu vida, entre os quais também outros, entre os quais, versículo 3, também todos nós, ou seja, não só os irmãos ali de Éfeso, não só os gentios, mas também os judeus, em Paulo se inclui, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aí o versículo 4 vai fazer um grande contraste, vai trazer aqui a obra de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, o novo nascimento, a regeneração, não é de vós, não depende de você. Se a sua salvação dependesse de você, você já tinha perdido hoje, já tinha perdido ontem, ou iria perder amanhã, ou iria perder quando terminasse o culto. Se a sua salvação dependesse de você, ou dependesse de nós, estaríamos completamente perdidos. Mas eu louvo a Deus, meus irmãos, que Deus nos alcançou com o seu chamado e Ele nos transformou. Amém? O Evangelho foi proclamado. Alguém pregou para nós. E a pregação é a ferramenta que Deus usa para aplicar o seu chamado eficaz. Muitas pessoas questionam: por que pregar? Para que pregar, se Deus já tem seus escolhidos? Por que eu devo pregar às pessoas, se Ele já escolheu os seus? Mas entendemos biblicamente que Deus usa a pregação como uma ferramenta dele, como um chamado para os seus escolhidos. Certa vez Paulo estava em um determinado lugar e ele fez que ia partir para outro, e o Senhor orienta ele através do Espírito Santo para que ele ficasse mais um pouco, porque ali naquele local ainda havia escolhidos que deveriam ouvir a palavra do Senhor. A salvação, meus irmãos, vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como crerão, se não há quem nos fale da vontade de Deus, do Evangelho que transforma? Esse convite maravilhoso, meus irmãos, alcançou vocês, sim ou não? É por isso que vocês estão aqui. Esse convite para a salvação, esse chamado de Deus, o Evangelho que transforma. E dizer que é crente não é o suficiente, porque muitas pessoas têm um assentimento mental, ou seja, elas entendem o Evangelho, elas compreendem que é bom, que é proveitoso, que é legal, que é algo bom para a sociedade, porque quem bebia não bebe mais, quem era criminoso deixa de ser criminoso, quem mentia não mente mais. Elas entendem que o Evangelho é bom para a sua família, para os seus filhos estarem na igreja, porque o mundo que está lá fora é de mal a pior. As pessoas entendem que o ambiente de igreja é um ambiente seguro para a família, um ambiente que traz paz, que traz comunhão, que traz cuidados. E as pessoas têm esse entendimento. Mas o entendimento de que o Evangelho deve gerar uma transformação tal, uma transformação da água para o vinho, uma transformação que não é apenas de comportamento, uma transformação que não é apenas de religião. Ah, Josafá era católico e agora sou crente. Ah, Josafá era do candomblé e agora sou crente. Eu era ateu e agora sou crente. Não. O novo nascimento, a regeneração que Deus faz é além disso. É um chamado eficaz, é uma transformação que Deus faz, onde passamos a ser uma nova criatura, onde entendemos que não somos mais aquele velho homem, mas que pertencemos a Deus, de que eu não devo mais se inclinar para as coisas deste mundo, mas me voltar para Deus. Esta é o verdadeiro sentido de novo nascimento, de transformação. E aí, para finalizarmos, como eu sei que fui regenerado? Como de fato eu sei que fui transformado, se ainda continuo com a natureza pecaminosa? Se o próprio apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus,
destaque entre os apóstolos, ele diz que é o pior dos pecadores. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei que fui transformado? Como é que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Como é que eu tenho a certeza da minha salvação? Se não basta dizer que sou crente, se não basta meu nome estar no rol de membros da igreja bíblica, se não basta apenas louvar na igreja, como é que eu sei de fato que fui transformado pelo Evangelho? Como é que eu sei que nasci de novo? Os nascidos de Deus, meus irmãos, eles geram frutos de arrependimento. Os nascidos de Deus, além da convicção que o Espírito Santo testifica com o seu próprio Espírito, lhe dá essa certeza, ele evidencia também de um modo externo, não apenas internamente, em que o seu Espírito lhe dá a convicção de que Deus lhe transformou, mas externamente você evidencia de que foi transformado por Deus, de que é uma nova criatura, de que as nossas práticas anteriores não fazem mais parte da nossa vida, de que o nosso pensamento, que era levado facilmente pelas correntezas mundanas, hoje ele não existe, que as tentações que nos assolam todos os dias, hoje nós lutamos contra elas, porque a pessoa que não nasceu de novo, ela peca, ela gosta do pecado e não quer largar o pecado. Essa é a diferença. E quando nós nascemos de novo, por vezes tropeçamos, por vezes caímos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Quando nós nascemos de novo, nós negligenciamos muitas vezes a oração, negligenciamos muitas vezes a leitura da palavra, negligenciamos vir à igreja cultuar o Senhor, nós por vezes mentimos, nós por vezes somos egoístas, nós por vezes somos ignorantes, nós por vezes cometemos pecados absurdos, mas nós lutamos contra esses pecados. Nós não devemos ter os nossos pecados como pecados de estimação. Nós não devemos alisar ou acobertar os nossos pecados. Aquele que nasceu de novo, ele reconhece que é pecador e busca a graça de Deus para viver em novidade de vida. Porque as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo ou se faz novo. Essa é a diferença de quem nasce de novo. Ele luta, ele sabe que é um pecador, mas ele pede misericórdia a Deus, ele pede perdão pelos seus pecados, ele reconhece que sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem o perdão de Deus, ele estaria fadado à condenação eterna. Mas por que pedimos perdão a Deus? A gente pede perdão para ser salvos, irmãos? Não. Nós já fomos salvos lá na cruz do Calvário, onde Cristo diz: está consumado. Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Quando pecamos, nós pedimos perdão para nos reconciliarmos com Deus em comunhão, em intimidade. Não quer dizer que perdemos a nossa salvação, mas nós nos afastamos temporariamente da vontade de Deus e pedimos perdão e reconhecemos que carecemos da graça de Deus, e Ele com seu Espírito nos enche de graça, nos enche de forças, e assim prosseguimos a nossa caminhada cristã. Qual é o outro fruto que poderíamos destacar, além dessa luta constante contra o nosso pecado? A fé. Aquele que nasce de novo, ele tem fé. Todo aquele que crê em Jesus, que Ele é o Cristo, que é nascido de Deus, este é salvo. 1 João capítulo 5, versículo 1. Quem crê no Filho tem a vida eterna, porque todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, um dos destaques, uma das coisas que evidenciam que você é crente,
é quando você tem fé em Cristo Jesus. Uma segunda coisa também, ou terceira coisa, além da luta, além da fé, é a nossa santidade. E eu pergunto rapidamente, como anda a nossa santidade? Quantas vezes negligenciamos uma busca por piedade, por santidade, por devoção sincera a Deus? 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Essa é uma evidência. Quais são as evidências? Luta contra o pecado. A outra tem fé. E a outra busca a santidade. E por último, e essa é difícil, amor. É fácil, irmãos, amar o próximo? Não é fácil. Principalmente quando o irmão pisa no nosso dedo. E quando o dedo está com aquela unha travada e ele ainda toca o calcanhar. É difícil amar. É difícil nós amarmos ao próximo quando o próximo nos fere, quando o próximo nos machuca, quando o próximo não nos ama de um modo recíproco. Mas em 1 João capítulo 4, versículo 7 diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 7. O amor, irmãos. Quando nós amamos o nosso próximo, mesmo quando não é retribuído este amor, é uma evidência de que fomos nascidos de novo. Quando amamos o pastor, quando amamos os nossos irmãos, quando amamos aquele irmão que é difícil, é uma evidência de que você nasceu de novo. Amém? Desde já agradeço ao Senhor por estar aqui com os irmãos. Desde já agradeço a oportunidade que o pastor Maicon concedeu de vir até aqui. Hoje a gente está pregando no Rio do Norte. E estou muito contente, irmãos, de vir aqui e falar para vocês do novo nascimento, do qual todos nós passamos. Eu não sei como é essa gravação, mas você que está escutando ou vendo este vídeo, saiba de uma coisa: é preciso nascer de novo. É preciso ter um verdadeiro encontro com Cristo, assim como Nicodemos teve. É preciso que você reconheça os seus pecados e saiba que é impossível você se salvar por suas obras, que é impossível você nascer de novo por decisão, ou nascer de novo por algum ritual da sua igreja. É impossível. O novo nascimento é algo que é gerado da parte de Deus. É a palavra de Deus que penetra no teu coração duro, de pedra, e transforma em um coração de carne, em uma nova criatura, onde tem sede de Deus e busca as coisas que são concernentes ao reino de Deus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração agradecendo a Deus. Peço aos irmãos que curvem suas cabeças. O irmão José também quero agradecer. Se quiser vir falar mais algo para a igreja, algum outro aviso, após a oração, fique à vontade. Amém? Santo Deus, graças te dou, Pai, pois o Senhor tem gerado em nós vida, tem nos trazido para o reino de sua luz. Obrigado, Pai, pela salvação tão grandiosa que tem nos alcançado, nós pecadores miseráveis, que merecemos, ó Pai, a morte e a condenação eterna, mas pela Tua graça, pela Tua bondade, o Senhor nos gerou pela água e pelo Espírito, a água transformadora da Tua palavra, que penetra, que sonda os nossos corações, que nos fez ver, meu Pai, a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade e misericórdia. Que o Senhor abençoe esta igreja. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre esta igreja. E que os Teus escolhidos nesta cidade de Quixeré
possam vir a Cristo, ó Pai, através da pregação da Tua Palavra, por meio desta igreja. Muito obrigado. Amém.